O céu está aqui, irmãos. O céu está aqui porque o céu não é um lugar. O céu é uma pessoa. Jesus é o céu. Algumas pessoas sonham em ir para o céu porque no céu tem rua de ouro, né? Eu quero ir para o céu porque tem rua de ouro. Rua de ouro por rua de ouro, um sheik qualquer da vida pode fazer uma rua de ouro. Eu não quero ir para o céu porque no céu tem rua de ouro. Eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. O céu só é céu porque Jesus está no céu. E outros que têm medo do inferno porque o inferno tem fogo. Fogo por fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego passearam no meio do fogo. O inferno não é inferno porque tem fogo. O inferno é inferno porque Jesus não está lá. Não sei se foi Agostinho quem disse que se Deus resolvesse morar no inferno, o inferno virava céu. Então não importa o inferno existencial que você tenha chegado aqui hoje vivendo. Se Jesus resolver morar nesse inferno, esse inferno vira céu. Pedro não disse, para onde eu irei? Não. Quem diz isso é a canção. Você pode ver lá em João capítulo 6, Pedro disse, para quem irei eu? Não é para onde, é para quem. Não é um lugar, é uma pessoa. Porque se você estiver com Jesus, onde você estiver, você vai viver bem. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo de número 18, diz assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus, Gênesis 2, 19 agora. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a mulher não se envergonhavam. E você diz, amém. A Bíblia não é um livro religioso apenas. A Bíblia não é um livro para o culto. A Bíblia não é apenas um livro para você ler na igreja. A Bíblia é um livro para a vida. A Bíblia é um livro para o dia a dia. A Bíblia é o livro da finança. A Bíblia é o livro das emoções. A Bíblia é o livro da administração. Leia as parábolas de Jesus. Você vai ver constantemente Jesus falando de administração nas parábolas. A Bíblia é o livro do relacionamento familiar. A Bíblia é o livro da família. Mesmo quem não é crente e entende os princípios da Bíblia e os pratica, consegue ter uma vida boa na terra, mesmo sem serem evangélicos. Porque existe a pessoa de Jesus, que é o passaporte para que você vá para o céu. E existem os ensinamentos de Jesus que determinarão a qualidade da sua viagem. Então, a pessoa de Jesus garante a sua entrada no céu. E os ensinamentos dele garantem a sua saúde e a sua qualidade de vida aqui na terra. Eu conheço pessoas que não são crentes, que não têm a pessoa de Jesus, mas que vivem bem na terra. Quantas pessoas você conhece que não é crente, mas que vivem melhores do que muitos crentes que você conhece? Por quê? Porque eles não têm a pessoa de Jesus, não têm o principal, ok? Mas eles vivem os princípios que a palavra de Deus ela nos apresenta. Homens na história, eu até anotei alguns aqui, como por exemplo Henry Ford, que foi
um espiritualista, mas não um convencional religioso, que disse: a Bíblia é a melhor ferramenta para ensinar as pessoas a viver e a prosperar. Henry Ford foi quem disse isso. Benjamin Franklin disse: a moralidade ensinada nas Escrituras é de uma grande utilidade para a humanidade. Gente que não era crente, gente que não servia a Deus, mas que viu na Bíblia como o próprio Napoleão Bonaparte. Olha o que ele disse sobre a Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro, disse ele. É um ser vivo com poder que conquista tudo que se opõe a ela. Napoleão Bonaparte. Homens que não eram cristãos, como o próprio Albert Einstein, que disse, não era religioso, não era cristão, não era crente, mas disse: a Bíblia é uma coleção de textos sagrados e épicos que tem uma profunda influência na formação da humanidade. Ou seja, são pessoas que viram na Bíblia o poder para viver o dia a dia. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia é o livro para a família. A Bíblia é o manual de instruções. Nota o que eu vou te falar aqui. Quando você vê a criação, Gênesis 1, 2, a Bíblia poderia dizer: e Deus criou tudo. E toda a criação, meu amigo Milemar, seria resumido em um versículo. Deus criou o universo. E aí, pastor Jairo, toda a criação resumiria-se em uma frase. Mas não, a Bíblia deixa capítulos inteiros e riquezas de detalhes a respeito da criação, os dias da criação. Deus vai criando e a Bíblia vai falando, Moisés vai detalhando algumas riquezas de informações a respeito da criação. Por que Deus deixa esses detalhes? Eu penso que Deus criou o homem, colocou nele o seu espírito. Gênesis 2, 7 diz que ele assoprou em suas narinas. Quando eu assopro, eu estou tirando o que tem dentro de mim e colocando para fora. Quando eu assopro em alguém, eu tiro o que tem em mim e coloco nesse alguém. Quando Deus assopra no homem, Deus está pegando o que tem dentro dele e colocando dentro do homem. Capacidade de raciocínio, inteligência, emoções, livre-arbítrio. A inteligência são coisas que haviam em Deus, a capacidade de criar soluções para o caos. E Deus cria tudo, põe o seu espírito no homem e deixa o manual de instruções para a criatura, o manual de instruções que o Criador deixou para a criatura, para o seu bom funcionamento. Por que eu estou dando essa volta toda nessa introdução? Para você entender que a solução para a família do século 21 não está em criar nada novo. A solução para termos uma família feliz e saudável não está em inventar nada. A solução para termos uma família que funciona no modo de Deus está em voltarmos no manual de instruções que é a Bíblia, e entendermos que você pode ser feliz com a sua família se você colocar em prática os princípios da palavra de Deus que estão na Bíblia. Então a Bíblia é o manual do bom funcionamento do ser humano. E como é que essa família funciona? Primeira coisa que eu vejo em Gênesis, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta para acompanhar comigo, é a criação do ambiente familiar. Deus vê uma terra, no versículo 2, que está sem forma. O que é sem forma? Gênesis 1, 2 diz, a terra estava sem forma, vazia. O que é sem forma, gente? Sem forma não é quadrado, não é redondo, não é retangular, não é triangular, é indefinido, é uma bagunça. Vazia, trevas sobre abismos, um lugar que ninguém quer morar. E aí Deus vai pegando o caos e vai transformando em beleza. Deus pega as trevas, transforma em luz. Deus pega o caos, transforma em beleza. Deus pega abismos, transforma em jardins. E depois de Deus resolver todo o caos, Deus cria a família. Diga comigo bem alto, bem forte, mas diga com graça. Diga, primeiro Deus resolve o caos. Depois cria a família. Por quê, pastor? Porque a família não foi feita para o caos. A família foi feita para o jardim. Você pode repetir essa palavra mais alto assim. Diga, minha família não foi criada para o caos. A minha família foi criada para o jardim. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você aqui hoje.
se a tua família está vivendo um caos. A família brasileira hoje, a família mundial, na verdade, nossa geração, está vivendo caos. Filhos que não honram pais, pais que não sabem educar filhos, esposos que não conseguem lidar com as crises, às vezes, da esposa, esposas que não conseguem lidar com os problemas pessoais e emocionais de marido. A família da nossa geração está um caos. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Quem recebe a profecia, levanta a mão que lá vai agora. Deus colocou e vai restaurar dentro de você essa noite a capacidade de resgatar o jardim dentro da sua casa. Porque a sua casa foi feita para viver um jardim. E como que é esse jardim? Bom, Deus vai criar o homem. Eu vou correr aqui. Tem muita informação. Na verdade, essa mensagem está virando um livro. Tem muita informação. Mas eu quero falar sobre um dos pontos principais que eu tenho visto. Sobre uma das maiores dificuldades da relação em família na atualidade. Que está no versículo de número 21. Que diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu e tomou uma das suas costelas. Diga comigo bem alto, bem forte. Tomou uma de suas costelas. E tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o homem tomou do homem, a costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, é Adão quem diz: este é agora osso. Adão olha para a mulher, a primeira coisa que Adão fala da mulher é: ela é osso. Daí a expressão mulher é osso duro de roer. Mas, brincadeiras à parte, isso aqui tem um princípio muito, muito importante para nós, que é a questão da estrutura da mulher. Deus criou o homem do barro. Então a essência do homem é barro. E tem uns que parecem lama, de tão mole que é. Mas a mulher foi criada do osso. E a primeira coisa, meu amigo, meu prefeito, Leandro Peixe, a primeira coisa que Deus olha que o homem olha para a mulher e diz é: ela é osso. O que é osso, gente? Osso fala de firmeza, de estrutura, sim. Mas as costelas, de onde a mulher foi criada, a costela protege os órgãos vitais do homem, que é o coração, ok? O pulmão está ficando melhor, né, irmãs? Ou seja, a estrutura da mulher é diferente. A mulher é osso, o homem é barro. Dizem que a mulher, quando está em um parto natural, ela sente tanta dor, é tão profunda a dor que ela sente, que ela quase consegue saber o que é um homem com dor de cabeça. Porque a mulher, ela dá luz a filhos, cria o filho, doente às vezes, cuida do encosto que fica no sofá, assistindo televisão, arruma a casa, às vezes trabalha fora, o homem está resfriado, parece que vai morrer. Por quê? Porque a estrutura da mulher é diferente. Mas não é isso que eu quero falar hoje, não. Em 10 minutinhos, você escuta 10 minutinhos aqui hoje? Amém? O que eu quero falar hoje sobre Deus tirar a costela do homem. O que isso significa, pastor? Primeiro princípio que eu quero que você entenda sobre família hoje aqui, e um dos mais importantes, é que o amor verdadeiro, ele precisa ser sacrificial. Só nasce Eva se Adão perder a costela, gente. A mulher já entra na história arrancando alguma coisa do cara. Brincadeira, tá, irmãs? Mas a verdade é que para ter casal, Adão tem que perder a costela. A formação da mulher nos ensina que só existe felicidade em família quando todos entendem o valor do sacrifício. Pastor, como que eu mensuro o amor? Eu sinto muito amor. Não, o amor não é abstrato, o amor não está no campo dos sentimentos, das palavras. O amor, ele está em atos, em atitudes, sacrifícios, renúncias. Só tem família se Adão perde a costela. Alguém está me entendendo isso aqui, gente? Só tem felicidade no lar quando todos entendem a importância de todos sacrificarem um pouco pelo bem comum. Quem diz eu não mudo por causa de ninguém, não está pronto para ter família ainda. Não está pronto para ser família ainda. Se você não está disposto a mudar, você não está preparado para casar. Sumiu até o glória. Porque o amor está no sacrifício. O verdadeiro amor é mensurado pelo sacrifício. João 3,16 diz:
Deus amou o mundo de tal, uma expressão incalculável, maneira que deu o valor inestimável, seu Filho unigênito. Quando Deus quis resgatar a sua família, Ele deu o seu filho. Quando Deus quis aumentar a família de Abraão, Ele pediu o seu filho. Quando Deus quis criar a família de Adão, Deus tirou a sua costela. Não existe família sem sacrifício, não existe família sem renúncia, não existe família sem abrir mão do eu em prol do nós. Você sabe o tanto que você ama alguém quando você mede o tamanho do sacrifício que você está disposto a fazer por essa pessoa. Sabe o que é amor? É fazer o que você não quer fazer em prol do outro e deixar de fazer o que você quer fazer em prol do outro. Isso é amor. O tanto que você ama é o tanto que você abre mão. É o tanto que você renuncia. É o tanto que você pensa no outro. Amém, gente? Alguém está me entendendo? Diga amém. Tem uma palavra interessante que a Bíblia é incrível, né? Você lê a Bíblia como eu leio há 26 anos e de repente você encontra com um texto que você diz assim, isso aqui não estava aqui ontem. Não é possível. Né? Aparece uns textos assim. Deuteronômio 24, versículo 5. Põe na tela aí, por favor. Olha o que diz aqui, gente. Deuteronômio 24, 5. Quando um homem tiver recém-casado, não sairá à guerra, nem se imporá em cargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher com quem se casou. Sabe qual é o problema de alguns casamentos e algumas famílias? É que eles querem casar para serem felizes. E o propósito do casamento não é você ser feliz, é você fazer o outro feliz. Quando eu vejo famílias destruídas por, aspas, incompatibilidade de gênios, eu digo, na verdade, que aconteceu não foi a incompatibilidade de gênios, foi a expectativa colocada no lugar errado, a expectativa no outro. Então a gente casa para ser feliz no outro. Quando, na verdade, escuta essa palavra aqui, eu estou caminhando para o encerramento, mas quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. Quem me escuta mais 5 minutos, diga aleluia. O homem cheio de fé não é o homem que consegue tudo o que quer. O homem cheio de fé é o homem que renuncia tudo que pode em prol do outro ou da família. Vamos falar um pouquinho sobre fé? Hebreus capítulo 11. Hebreus é o livro da fé, porque nenhum outro capítulo na Bíblia fala de fé como Hebreus. E o capítulo 11 é o capítulo da fé, porque nenhum outro capítulo da Bíblia fala tanto da fé como Hebreus 11. Então, você quer conhecer o que é fé? Hebreus 11. Põe aí, por gentileza. Versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu. 7. Pela fé, Noé construiu. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abrão obedeceu. 11. Pela fé, Sara gerou. 20. Pela fé, Isaac abençoou. 22. Pela fé, José profetizou. 24. Pela fé, Moisés renunciou. 31. Pela fé, Raabe acolheu. No capítulo da fé, você não vai ver a Bíblia dizendo, pela fé, Deus fez. Pela fé, Deus entregou. Pela fé, Deus realizou. É pela fé, eles fazem. Então eu não tenho fé para ter uma mulher mais legal. Eu tenho fé para ser mais legal para ela. Eu não tenho fé para ter um pai mais maneiro. Eu tenho fé para ser um filho mais obediente ao meu pai. Eu não tenho fé para ter um filho mais obediente. Eu tenho fé para ser um pai mais amoroso com ele. Alguém está me entendendo? Diga amém. A fé, a batalha da fé. Ah, meu pai. Queria que você escrevesse isso. A batalha da fé não é a batalha que eu tenho com o outro para que eu seja salvo. A batalha da fé é a batalha que eu tenho comigo mesmo para que o outro seja salvo. Alguém está me entendendo aqui, gente? Então a fé não é fé para ter o que o outro faça para mim. É fé para que eu faça pelo outro. Porque se a fé fosse fé para mover Deus, escuta o que eu vou te falar aqui. A fé não é fé a priori para mover a mão de Deus. A fé é para me mover em direção ao propósito de Deus. E aí então Deus se movimenta.
A fé não é para mover Deus do trono, a fé é para arrancar você do sofá. Dá um glória para disfarçar ao menos aí, irmão. A fé é para movimentar você. Vamos pensar aqui, se a fé fosse para mover Deus, quando Pedro estava andando sobre as águas e viu a tempestade e afundou. Se a fé fosse para mover Deus, quando Pedro duvida, quem afundaria seria Jesus. Alguém está acompanhando aí? Já imaginou a cena, Jesus afundando, dizendo, Pedro, volta a acreditar, meu irmão, senão eu vou morrer afogado aqui. Não, a fé não é para mover Deus, a fé é para mover você. A fé, quanto mais fé você tem, mais capacidade você tem de renunciar, de não falar o que você queria falar para ganhar a razão, entendendo que a relação é mais importante do que a razão. E se para ganhar a discussão você colocou em risco a relação, você só perdeu. Vocês estão me acompanhando, gente? Então, o princípio fundamental do funcionamento da família feliz é eu entender que eu fui chamado para ser para o outro e não para ter do outro. Isso vai ajudar você a ter uma família feliz. Semana passada, retrasada antes de eu viajar para o Amazonas, eu tinha uma viagem para o Amazonas na quinta, na terça eu estava pregando longe. Jennifer mandou uma mensagem para mim assim, amor, eu queria tanto ir na praia amanhã, meu irmão está aqui, a gente queria passear um pouquinho na praia. E eu estava cansado, voltando de uma agenda. E no outro dia eu ia pregar em Cachoeira de Macacu. E na quinta eu viajava para o Amazonas. Eu disse, poxa, amor, estou tão cansado. Ela disse, tá bom, mas eu senti o tá bom meio triste. Aí eu, sabe aquela coisa de respirar, contar até 10. Eu, amor, mas eu faço de tudo para ter o seu sorriso. E aí no outro dia fomos lá. De quem é a vitória, irmão? Amém, igreja. É minha. Se eu quero ter razão, eu vou criar um ambiente infeliz dentro da minha casa. Se eu quero ter felicidade, eu vou ter capacidade de segurar o meu impulso em prol da família. Segura essa palavra. Às vezes, a paz que você procura está no silêncio que você não faz. Amém? Porque a palavra dura suscita a ira e a palavra branda aplaca o furor. Que nós sejamos em família capazes de ser o melhor para a nossa família. Eu, com permissão dos meus pastores, gostaria de orar hoje, junto com as famílias. Posso, pastor Júnior? Posso? Quero orar com você. Não é orar pela sua família, porque a minha família também precisa de oração. Fique de pé comigo. Alguns pregadores assumem o púlpito, eles faltam dizer assim, né? Porque vocês, terráqueos. Não, gente. Toda a família precisa de oração. E eu quero convidar aqui a Jennifer, pastora Jennifer. A gente vai estar orando aqui em família hoje. Fique de pé comigo. Toda a igreja. Um dia eu estava ouvindo um pregador, o pastor Júnior, pregar. E ele, eu acho que eu já falei isso aqui. E ele se empolgou falando para a família. E ele começou a dizer assim, porque na minha casa, todo dia quando eu acordo, minha esposa já está maquiada, arrumada, cheirosa, perfumada, me beijando, dizendo, bom dia, meu amor. Porque meu filho, eu nunca tive que chamar a atenção dele. Meu filho só tira 10. Meu filho, eu nunca tive que brigar com ele. O filho do cara era quase um anjo sem asa. Minha filha todo dia me abraça e diz, papai, eu quero ter um marido igual o senhor é para a mamãe, porque vocês nunca brigaram na vida. A casa do cara era tão perfeita que nem um cachorro latia. E aí aquilo foi me dando uma raiva. Sério, eu fiquei com raiva. E eu comecei a sentir assim, cara, se esse cara vive esse nível de santidade dentro de casa, eu sou o capeta. Eu estou desviado, não sou crente não. E aí Deus mostrou a primeira família, a família matriz. Adão e Eva, criados em um jardim perfeito, que não tinha nem espinho, nem abrolhos, não tinha rinite, sinusite, labirintite, não tinha vizinho fofoqueiro, ó que bênção.
O lugar é tão top que nem sogra Adão tinha. E eu amo a minha sogra muito. Escute o que eu vou te falar. Então eles viveram felizes para sempre. Não. Tiveram problemas dos mais variáveis. Irmão, olha para cá. Eva tinha uma serpente de estimação no quintal de casa. Pecaram contra Deus, brigaram entre eles, a culpa é da mulher que tu me deste. Foram despejados de casa. Foram mandados embora pelo dono da casa. Dá atenção, pega isso aqui. Tiveram problemas com os filhos. Caim mata Abel. Sabe o que é lindo? No final das contas eles permanecem juntos lutando. E tem 7. E continua a família, mesmo com problemas. Alguém está me acompanhando, gente? Sua casa pode estar na rocha, mas vai soprar vento, vai cair chuva e vai transbordar rio. Mas ela não vai cair, porque ela permanece na rocha. Diga bem alto, bem forte. A minha família não será abalada pelas tempestades da vida. Já vou orar. Perguntaram para a esposa do Billy Graham, Ruth Graham, também já dorme no Senhor. Esposa de Billy Graham. Perguntaram para ela, a senhora já pensou em divórcio? Ela disse, divórcio? Nunca! E sorriu e disse, mas homicídio, algumas vezes. Não tem casamento sem problema, não tem família sem problema. Mas nós vamos orar agora